Isso para mim Ô, é claro. Renato, a sensação que dá, e claro que a gente não tem todos os olhares, mas de dentro e fora, é de um Pedro que foi acolhido pelos jogadores e tal, mas agora está meio por conta própria, né? Os jogadores falaram que não gostaram que ele não foi, Eu e... duvido muito disso, Tirone, eu duvido muito Boa, disso, boa, sabia? diga Isso lá. aí me parece aquele famoso vazamento de agenda positiva. Nenhum dos repórteres Bom. comentou que isso, estava lá no Ninho do Urubu. Acho até que o Eric Faria, que foi quem publicou isso, é um baita de um jornalista. Ele e o Caê Mota deram um banho nessa história toda, mas isso aí me parece claramente um vazamento de Marcos Braz para gerar uma agenda mais favorável ao Flamengo. Por que os jogadores iam ficar indignados porque ele não foi treinar hoje? Casagrande foi jogador. O jogador não se mete nessa história. Pelo amor de Deus, os caras viram que o malandro tomou um soco na cara, que perdeu um dente, que está todo inchado. E aí os jogadores ficaram. Isso parece a mesma história. Quando surge um treinador novo no clube, começam a pipocar várias notícias de que os jogadores estão adorando os novos métodos de treinamento, que os jogadores estão encantados com a simpatia do treinador. Gente, isso é a famosa agenda positiva que é vazada de propósito. Eu duvido muito dessa história que os jogadores ficaram contra o Pedro. Não acredito mesmo, mas não acredito mesmo. E também que apoiaram a permanência do Sampaoli. Tem várias informações vindas de lá do Ninho do Urubu, de fontes confiáveis, que dizem que o Sampaoli é um cara tem extrema dificuldade de relacionamento, que é fechado. Que imaginem que esse boçal que deu um soco na cara do Pedro era quem se relacionava mais com os jogadores, porque o Sampaoli é distante. Então começam a surgir nessas horas começa a surgir uma série de informações que eu, como, vamos dizer assim, raposa velha na história, eu boto um pé atrás. Essa declaração, por exemplo, de que os jogadores ficaram chateados com o Pedro, eu não acredito. Agora, vamos lá. Casagrande diz que tem algo de podre no reino da Dinamarca. Mas o Casão é muito podre, não é pouco podre, não. Porque os dirigentes do Flamengo hoje em dia são absolutamente incompetentes e omissos. O Flamengo tem 2 ex-jogadores lá trabalhando no Ninho do Urubu. O senhor Fabinho e o senhor Juan. Ambos com cargos remunerados, profissionais para fazer o quê? Para fazer, entre outras coisas, o meio-campo entre os jogadores e a comissão técnica, os jogadores e a diretoria. Esses caras não sabiam que o relacionamento do Pedro com o Sampaoli já era ruim? É impossível que eu não soubesse. Os caras estão lá todo dia. Agora, o que fizeram? Nada. Nada. Conversaram com o Pedro, chamaram o Pedro, tentaram mostrar o lado do Sampaoli, conversaram com o Sampaoli, tentaram mostrar o lado do Pedro. Não fizeram nada, rigorosamente nada. Como não fez nada também o senhor Marcos Braz, vice-presidente de futebol. O cara é o vice-presidente de futebol do clube e não sabe de nada. A ponto de chegar a essa coisa grotesca do cara levar um murro na cara. Coisa que eu, em quase 50 anos de jornalismo, nunca vi. Não sei se algum de vocês viu um preparador físico dar um murro na cara de um atleta. Agora, o que eu falei na minha manchetinha, relembrem do Gerson em 1963, a saída do Gerson em 1963, foi me lembrado hoje por um amigo, jornalista, rubro-negro, trabalhou comigo no Globo, escritor, Cid Benjamin. Ele fez um post que diz o seguinte: olha, quando eu era garoto, eu vivi a perda de um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Gerson Canhotinha de Ouro. Gerson era cria do Flamengo. Gerson era titular do Flamengo. Na final de 1962, o Flávio Costa, treinador, resolveu escalar o Gerson, que era meio-campo, um grande meio-campo, na ponta esquerda, para jogar recuado e ajudar o Jordan, que era o lateral esquerdo do Flamengo, na marcação do Mané Garrincha. Óbvio que não deu certo. O Flamengo tomou um passeio, perdeu de 3-0, o título foi para o Botafogo, e o Mané Garrincha foi o melhor jogador em campo. Dessa escalação, acabou saindo uma briga entre o técnico e o jogador, e no início de 1963, o Flamengo vende o Gerson para o Botafogo e fica do lado do Flávio Costa, que era o treinador. Treinador que, embora tenha ganhado muitos títulos no Flamengo, em 1963 mesmo acabou levando um pé na bunda
porque o time desandou com ele. E aí, vocês mais velhos, vocês mais jovens, vocês não têm ideia do jogador que era o Gerson. O Gerson era um monstro de um jogador, um dos maiores meios-campos da história do futebol. Pois o Flamengo sofreu anos a fio com ele, com a camisa do Botafogo, porque numa bola dividida ficou com o técnico. Ficou com o técnico, Flávio Costa, que era tipo durão, tipo metido também, essas coisas, tá? E Flávio Costa acabou saindo do Flamengo e o Gerson fez carreira longa no Botafogo, depois foi para o São Paulo, foi campeão no São Paulo também, e no final da carreira voltou para o Fluminense e encerrou a carreira no Fluminense. Então, eu acho inacreditável o Flamengo estar próximo de repetir um erro colossal, abissal, que foi o erro de 1963, vender o Gerson para ficar do lado do treinador. Ok, o Flamengo acha nesse momento que o Sampaoli é imprescindível. Resolveram que o Sampaoli é o novo Guardiola, mas tem que tratar bem do Pedro. Tem que dar um jeito de rearrumar esse relacionamento. O que o Flamengo não pode é perder um cara que hoje em dia é um dos melhores centroavantes do continente. É um dos melhores centroavantes do Brasil. Convocado para a Copa do Mundo, agora para a seleção recentemente, e com certeza vai acabar convocado pelo Fernando Diniz também. E o Flamengo vai deixar de sair. O Renato, correndo Rei das Américas. Rei das Américas em 2022. Bem lembrado, Rei das Américas. E nesse ano atual, é o maior artilheiro do Flamengo. E é o maior artilheiro do futebol brasileiro. Ninguém fez mais gol do que ele. Ele está na frente do Cano, do Tiquinho Soares, no total de gols da temporada. Então, é inadmissível o Flamengo não fazer todos os esforços possíveis para, pelo menos, remendar esse relacionamento entre Sampaoli, que foi extremamente infeliz na nota dele no dia seguinte, quando ele simplesmente não tomou partido. Ele disse que tudo tinha que ser resolvido em conversa, que ele ficava muito triste por causa do Pablo, o boçal que deu o soco no Pedro, e o Pedro, ele ficou em cima do muro. O que o São Paulo tinha que ter feito ali? Olha, o Pablo errou, eu sinto muito. Eu peço desculpas ao Pedro. Ligava para o Pedro, conversava com o Pedro. Pô, Pedro, me desculpe, cara, o cara realmente saiu dos trilhos, eu vou mandar ele embora, mas, pô, eu quero conversar com você, pô, eu quero me solidarizar com você. São Paulo não fez nada disso. São Paulo não falou com o Pedro depois do episódio. Até agora não falou com o Pedro. Os próprios dirigentes do Flamengo, quando o Pedro desembarcou aqui, vindo num voo fretado pelo Flamengo, foi para casa e ninguém mais procurou o Pedro. Alguém ligou e disse, Pedro, amanhã se representa lá, vamos sentar, vamos conversar com você, com o São Paulo. Ninguém fez nada disso. Então, amigo, eu só vejo o Flamengo na beira de um abismo colossal e esse podre que o Casagrande se refere está nos cartolas que o Flamengo tem. É isso, simplesmente isso.